Você já teve a sensação de que perdeu a hora, que o trem passou, a janela fechou, a oportunidade foi embora e você ficou parado na estação? Talvez você olhe para a sua vida hoje e pense: já devia ter casado, já devia ter conseguido esse emprego, já devia ter saído dessa situação, já devia estar em outro lugar. E com isso vem uma dor muito específica. Não é só a dor de não ter chegado, é a dor de achar que já é tarde demais para chegar. Se esse pensamento já passou pela sua cabeça alguma vez, você precisa ficar aqui. Porque o que Deus quer te dizer hoje pode desfazer um dos maiores enganos que o inimigo já plantou na sua mente. Deus não chegou atrasado. Ele chegou no tempo certo. E antes de terminar esse devocional, você vai entender por quê. Palavra do dia: a ilusão do atraso. Existe uma cena no Evangelho de João que eu quero que você grave na memória hoje. Lázaro estava doente. As irmãs, Marta e Maria, mandaram chamar Jesus com urgência. O texto diz que elas enviaram um recado dizendo: Senhor, aquele que tu amas está doente. E aí vem a parte que choca. João 11, 6 diz que quando Jesus recebeu a notícia, ele ficou 2 dias a mais no lugar onde estava. 2 dias. Ele esperou, de propósito. Quando Jesus finalmente chegou, Lázaro já tinha 4 dias de tumba. Marta foi ao seu encontro e disse uma frase que ecoa em nossas próprias bocas em muitas situações: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11, 21. Senhor, se tu tivesses chegado antes. Quantas vezes você já disse isso para Deus, com outras palavras, mas com o mesmo significado? Se tu tivesses agido antes, meu casamento não teria acabado. Se tu tivesses chegado antes, minha saúde não teria chegado nesse estado. Se tu tivesses me respondido antes, eu não teria tomado essa decisão errada. Mas aqui está o que a história de Lázaro revela. Jesus não chegou atrasado. Ele chegou exatamente quando precisava chegar. Porque se ele tivesse chegado antes, Lázaro seria curado. Mas chegando quando chegou, Lázaro foi ressuscitado. Deus não veio para curar a sua situação. Ele veio para ressuscitar o que você já tinha enterrado. Os 2 relógios, Cronos e Kairos. Para entender o tempo de Deus, você precisa conhecer uma distinção que existe no grego do Novo Testamento. Existem 2 palavras para tempo em grego. Cronos, o tempo cronológico, o relógio, o calendário, o tempo que passa. Kairos, o momento oportuno, a hora certa, o instante exato que muda tudo. Nós vivemos obcecados com o Cronos, com a idade que temos, com os anos que passaram, com os meses que demoraram, mas Deus opera no Kairos. Ele não está olhando para o seu relógio, Ele está olhando para o conjunto de fatores, internos e externos, visíveis e invisíveis, que precisam se alinhar para que a promessa se cumpra de forma completa, duradoura e gloriosa. Gálatas 4 diz algo extraordinário. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Gálatas 4. A plenitude do tempo. Não cedo demais, não tarde demais. No momento em que todas as condições estavam completas. Jesus não nasceu na era das redes sociais, nem na era dos impérios egípcios. Ele nasceu exatamente quando o Império Romano havia construído estradas por todo o mundo conhecido, e o Evangelho poderia se espalhar. O que parece demora para você, pode ser Deus construindo as estradas pelas quais a sua bênção vai caminhar. 3 histórias que parecem atraso. 1.
Sara, a promessa impossível. Sara tinha 90 anos quando Isaac nasceu. Do ponto de vista humano, ela tinha perdido a janela décadas atrás. O próprio texto diz que Sara tinha deixado de ter os períodos femininos. Biologicamente, era impossível. Mas aqui está o que ninguém fala. Se Isaac tivesse nascido quando Sara tinha 30 ou 40 ou 50 anos, a história seria diferente. As circunstâncias seriam diferentes. O testemunho seria diferente. Quando Isaac nasceu aos 90 anos de Sara, não havia dúvida de que era milagre. Não havia como atribuir à natureza. Não havia como explicar com medicina. Às vezes, Deus espera até que a única explicação possível seja Ele mesmo. Aquilo que você acha que chegou tarde demais pode ser exatamente o que vai fazer todo mundo ao seu redor reconhecer a mão de Deus na sua vida. 2. Ruth, o recomeço depois da perda. Ruth era uma viúva, estrangeira, sem filhos, sem perspectiva. Voltou para Belém com a sogra Noemi como uma mulher que tinha perdido tudo. Pelo padrão daquele tempo e cultura, a vida de Ruth estava essencialmente encerrada. Mas o que aconteceu? Ruth conheceu Boaz, casou-se, teve filhos, e o nome dela está na genealogia de Jesus Cristo. Mateus 1:5. A mulher que parecia ter perdido tudo se tornou parte da história mais importante do universo. O que parece o fim da história é muitas vezes o início do capítulo mais importante. Se você está em um momento que parece recomeço tardio, saiba, Deus é especialista em segundos atos, em histórias que pareciam encerradas e que Ele reabriu com uma caneta dourada. 3. O cego de nascença. João 9. Os discípulos perguntaram a Jesus: quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Era uma pergunta carregada de julgamento. A lógica era: se algo ruim está acontecendo, alguém errou. Se você está sofrendo há muito tempo, é porque merece. Mas a resposta de Jesus quebra toda essa lógica. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que as obras de Deus se manifestem nele. João 9:3. Esse homem viveu anos na escuridão, não por punição, mas por propósito. E quando Jesus o curou, publicamente, de forma espetacular, aquilo se tornou um testemunho que chegou até nós 2000 anos depois. A duração da sua espera pode ser proporcional ao tamanho do testemunho que Deus quer construir através de você. O que fazer enquanto você espera o Kairos? Essa revelação não é para deixar você passivo, é para liberar você da ansiedade e da dúvida enquanto você continua caminhando. 3 atitudes práticas para o período de espera. 1. Pare de calcular e comece a confiar. Você já passou horas tentando entender por que ainda não chegou? Fazendo cálculos mentais, comparando com outras pessoas, tentando encontrar a lógica? Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O seu entendimento é limitado ao que você vê. A confiança acessa o que Deus vê. Cuide da semente que já está plantada. Muitas pessoas param de cultivar o que Deus já deu porque estão esperando o que ainda não chegou. Seja fiel no relacionamento que você tem enquanto espera pelo que deseja. Seja excelente no trabalho atual enquanto espera pela promoção. Sirva no ministério que você tem enquanto espera pelo chamado maior. O capítulo 25 de Mateus é claro. Deus confia mais ao que demonstra fidelidade no que já recebeu. 3. Agradeça no presente
o que você acredita no futuro. Um dos atos de fé mais poderosos é agradecer por algo que ainda não se manifestou. Isso não é negação da realidade, é declaração de confiança no caráter de Deus. Jesus, diante do túmulo de Lázaro, antes de chamar o morto, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. João 11, 41. Ele agradeceu antes da ressurreição e o milagre veio. Oração do dia. Vamos orar juntos agora. Pai, hoje eu escolho soltar o relógio das minhas mãos e colocá-lo nas tuas. Eu confesso que muitas vezes confundi a tua demora com o teu desinteresse. Confundi o teu silêncio com abandono. Confundi o teu processo com punição. Mas hoje a tua palavra me diz que tu és o Deus do Kairos, que tu não chegas cedo demais para que o milagre seja pequeno, que tu não chegas tarde demais porque tu não erras o tempo. Perdoa-me pela impaciência, perdoa-me por cada vez que quis forçar o que deveria brotar, por cada vez que duvidei da tua fidelidade porque o meu relógio marcava uma hora e o teu marcava outra. Hoje eu reafirmo: tu sabes o que estás fazendo. O meu caso não te pegou de surpresa. A minha situação não está fora do teu controle. E o meu tempo está nas tuas mãos. Renova a minha esperança. Dá-me paciência que não seja passividade, mas fé ativa. Ajuda-me a ser fiel hoje, enquanto confio em ti para o amanhã. Em nome de Jesus, que morreu e ressuscitou, e provou que o que parece o fim, nas tuas mãos, pode ser o maior começo de todos. Amém. Reflexão para o dia. Antes de fechar esse devocional, 3 perguntas para você levar durante o dia. 1. Em qual área da sua vida você está olhando para o relógio com ansiedade, em vez de olhar para Deus com confiança? 2. Existe alguma janela que fechou, que você acredita que Deus não pode mais abrir? Lembrou de Sara? Lembrou de Lázaro? 3. Como seria a sua paz hoje se você acreditasse de verdade que o tempo de Deus é perfeito para a sua situação específica? Reserve alguns minutos hoje para orar sobre essas perguntas. Deus está ouvindo, e Ele tem uma resposta para cada uma delas. Se esse devocional tocou o seu coração hoje, deixa o seu like agora. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais pessoas que também estão esperando e precisam dessa palavra. Escreve nos comentários: o meu tempo está nas mãos de Deus. Quero orar por você hoje. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia tem uma palavra nova esperando por você aqui. E se você conhece alguém que está num momento de espera, que está se sentindo atrasado, esquecido, fora do tempo, compartilha desse vídeo com essa pessoa agora. Às vezes, a palavra que você ouviu hoje é exatamente o que alguém ao seu redor precisava ouvir. Eu te amo. Deus te ama ainda mais. E nos vemos amanhã com mais um devocional do dia. Até lá. Continue esperando, continue confiando. O teu Kairos está chegando.